Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Reinaldo Amirato, sou professor de matemática e trouxe algumas questões aí para vocês sobre raciocínio lógico, tá? Que vem caindo aí nos concursos e não vai deixar de cair. É o seguinte, vamos ler essa daqui primeiro. Primeiro, questão da CESP, tá? Questão da CESP é uma banca muito famosa aí, né? Trabalha muito aí com a questão da federal. E aqui essa prova era de escrivão, tá? Vamos ler. Tem um texto introdutório e a questão ela está aqui, tá? A CESP trabalha com certo ou errado. Então, normalmente, ela vai fazer as afirmações e você vai julgar se essa afirmação está correta ou não, tá? Vamos ler lá em cima o texto introdutório. Dos 5.000 candidatos inscritos para determinado cargo, 800 foram eliminados pelos processos de investigação social. E já vem a questãozinha aqui, já vem a primeira afirmação. Se um candidato inscrito para o referido cargo for selecionado ao acaso, então a probabilidade dele ter sido eliminado no processo de investigação social será inferior a 20%. A gente tem que ver se isso daí é verdade ou não. A questão ela está falando sobre dois tópicos aí da matemática, tanto a porcentagem quanto a probabilidade, tá? Então é outra característica aí da CESP juntar dois ou mais tópicos de uma matéria, né, em uma questão aí. Em uma afirmação. Então, falar de probabilidade, a gente tem que pensar o seguinte. Ele está dizendo aqui que a probabilidade de ter sido eliminado no processo de investigação social. Quantos foram aqui, ó, eliminados? Foram 800. Para eu calcular a probabilidade, eu vou pegar apenas os 800 lá, que é o que eu quero que aconteça, né? Para poder responder esse tópico aí. E vou dividir. Probabilidade é sempre uma divisão, uma razão, tá? Em cima é o que eu quero, embaixo é tudo que pode acontecer. A quantidade, né? Então, é o total, 5.000. Esse aqui é o nosso espaço amostral aí. Então, para resolver essa continha, ó, eu já posso simplificar 2 zeros lá em cima, com 2 zerinhos aqui embaixo, eu fico com 8 sobre 50. Pensando somente em probabilidade, a resposta basicamente acabaria aí. O que eu poderia fazer é simplificar essa fração aí para uma fração equivalente. Dividir em cima e embaixo por 2, daria 4 sobre 25. Perdão. Estaria correto. Só que ele está falando aqui, ó, em porcentagem. Se está falando de porcentagem, eu tenho que pegar essa probabilidade aí e vou colocar ela como uma porcentagem. E o que é colocar uma fração em termos de porcentagem? Se a porcentagem, a parte de baixo aqui, ó, tem que ser 100. Tá? Porcentagem, a parte de baixo, ou seja, o denominador tem que ser 100. Ele era 50. Se eu transformei ele em 100, o que eu fiz aí? Eu multipliquei por 2. Então, multipliquei o 50 por 2, deu 100. Se é uma fração, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Tá? Lá eu tive que multiplicar por 2 para se transformar em 100. Aqui eu também preciso multiplicar por 2. Ó. E quando eu multiplico por 2, eu tenho 16. Se eu tenho 16 sobre 100, eu tenho 16%. E se eu tenho 16%, a afirmação ela está correta, né? Por que ela está correta? Ela está certinha. Porque diz que é inferior a 20%. E realmente 16% é menor do que 20%. Tudo tranquilo? Então, ó, esse pulo aqui, que era interessante. Eu tinha 8 sobre 50, mas eu quero transformar uma fração em porcentagem. Se eu quero transformar uma fração em porcentagem, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui no denominador, porque o denominador era 50, mas tem que se tornar 100. Então, eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu multiplico por 2 lá em cima também. Tá um exemplo aqui no rascunho. Ó. Se fosse 3 sobre 25, como é que eu passo isso daqui para porcentagem? Por quanto eu devo multiplicar o 25 para ter 100? Eu teria que multiplicar por 4, né? Só que se eu multipliquei por 4 embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Eu também tenho que multiplicar por 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, 3,25 é o mesmo que 12%, tá? Mas, enfim, isso daqui é só um rascunho mesmo. Nossa resposta, 16%. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Vamos lá para a próxima. Mas, antes disso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter diversas questões aí, principalmente nessa quarentena aí, para a gente estudar juntos. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nossa segunda questão aqui, ó. Agora a banca não é mais CESP, nessa banca aqui é 6 Gran Rio. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui para não ficar escuro aí para vocês. Ó. Então, banca da 6 Gran Rio. Vamos ler a questão juntos. Numa escola existem 41 salas, das quais 22 possuem ar-condicionado, 20 possuem ventilador
e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Quantas salas dessa escola possuem os dois aparelhos? Tá? Então eu quero saber isso daqui, quantas possuem os dois. Quando a gente começa a ler esse tipo de questão, você já tem que perceber que é uma questão de conjuntos. Tá? Ah, mas como é que eu vou perceber isso? Vamos lá, olha aqui, ó. Ele está dizendo que na escola tem 41 salas. Se você perceber, quando ele fala que 22 tem ar-condicionado, 20 tem ventiladores, só aqui já deu 42, tá? E mais esses 5 aqui dá 47. Poxa, mas só tem 41 salas, por que ali vai dar 47? Justamente isso, por quê? Porque quando eu trabalho com conjuntos, eu tenho essa figura aqui, ó. Esses dois diagramas aqui. Eu vou ter essa parte central aqui, ó. E essa parte central ela vai ser justamente contabilizada 2 vezes, tá? Por que isso? Porque é interseção. Tá? Então, assim, pensou em teoria de conjuntos e como que eu vou descobrir que eu estou falando sobre teoria de conjuntos? Ó, tá tudo torto aqui, mas dá para entender, né? Lá dentro eu tenho diagramas, tá? E aqui fora seria um retângulo, tá? Então, bota aí na sua mente que não tem nada torto ali e vai continuar sendo um retângulo. Agora tá. Eu falei para vocês, né? Tá lendo isso daqui, já tem que perceber que é de conjuntos. Você já tem que perceber que é essa figurinha aqui que eu vou ter que preencher. Mais uma vez, por que isso acontece? Porque se você ler ali, a grosso modo, você tem 41 salas. Só que 22 tem ar, 20 tem ventiladores e 5 não possuem nada. Se somar isso dá 47, ou seja, passou de 41. Por que isso acontece? Porque tem uma região aqui do meio que possui tanto ar-condicionado quanto ventiladores. Se possuem essas duas coisas, ela está sendo contada 2 vezes, tá? Por isso que parece que o número ali de salas passa o número de salas total, e não é isso que está acontecendo. Essa região aqui do meio, a gente estudou isso daqui no fundamental, ó, era esse símbolo aqui, a gente chamava de interseção. Chamava não, chama, né? É de interseção, parece que é um U maiúsculo, né? Emborcado aí. Da mesma forma que se fosse para cima, seria união. Então, quando estudaram lá a teoria de conjuntos, interseção e união é justamente esse tipo de problema aqui. Quem está aqui no meio é interseção. O que vem a ser interseção? Está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, nesse caso aqui, ó, é justamente a pergunta. Se é a pergunta, eu vou colocar um xzinho aqui. E vou começar a preencher todos esses espaços aqui, inclusive aqui fora. Aqui fora eu vou botar 41. Por quê? Porque é tudo que está aqui dentro. Se eu somar tudo que está dentro desse retângulo aqui, no final das contas tem que dar 41, que é o número total de salas, tá? Uma outra coisa que eu posso colocar é esses 5 aqui, ó. 5 não possuem... Ah, tá. Aqui eu vou chamar de ar, tá? Esse primeiro diagrama aqui de ar-condicionado, aqui eu vou chamar de vente, que seriam a quantidade de salas lá com ventiladores. Se esses 5 aqui não possuem... Desculpa... não possui nem ar-condicionado nem ventiladores, eu vou colocar ele aqui fora. Porém, dentro do retângulo, tá? Dentro do retângulo, mas fora dos diagramas. Por que ele tem que estar dentro do retângulo? Porque são salas dessa escola. Se tem 41 salas, elas estão sendo contabilizadas também. Preencher essas duas abas aqui, pessoal, é aqui que a gente tem que ter atenção. Por que isso? É uma questão muito simples. Quando fala de conjuntos, normalmente 90% das questões de concurso público elas são simples. Por ser simples, você costuma ler rápido e sai preenchendo aí de qualquer maneira. E se você errar uma questão simples no concurso, é um batalhão que passa aí na sua frente e você talvez não consiga a vaga, tá? Então, quando eu for preencher aqui, tem que ir com calma lá no texto, ó. 22 possuem ar-condicionado. Gente, desculpa aí mais uma vez, hoje tá bravo, hein? 22 possuem ar-condicionado. Quanto que eu vou escrever aqui? 22? Não só o 22. 22 menos x. Por que é menos x? Porque eu já coloquei alguma coisa ali. E essa coisa que eu coloquei aqui já faz parte das salas que possuem ar-condicionado. Se o total são 22, aqui nessa parte eu tenho que botar 22 menos x. É assim que você vai resolver as questões de raciocínio lógico que envolvem conjuntos, tá? Você vai começar o preenchimento pela área central, que a gente chama de interseção. E nas áreas do lado aqui, você vai... Como é que dá o nome? Você vai subtraindo daquilo que você colocou aqui no meio. Se são 22 com ar-condicionado, aqui é 22 menos x. Do lado de cá, são 20 que possuem ventiladores. Então, aqui é 20 menos x. Tá, isso tem que estar bem claro para vocês.
vai começar toda a questão de conjuntos pela região central. Não necessariamente a região central, ou seja, a região da interseção, é a pergunta da questão, não. Tá? Nesse caso aí foi a pergunta, por isso que eu coloquei o X aqui. Se não fosse a pergunta, ia ser um dado numérico. Aí imagina que aqui ele diz que 10 possuem os dois aparelhos. Então aqui eu colocaria 10. E aqui, ao invés de colocar 22 menos x, seria 22 menos 10. Eu ia colocar direto 12. Tá? Montado esse esqueminha aí é padrão. A independente da questão ser da 6 Gran Rio, poderia ser de qualquer outra banca. Só tem uma maneira de a gente resolver isso, uma maneira prática, tá? Eu vou somar tudo que está aqui dentro, inclusive o 5, e vou igualar a 41. Vamos ver, ó. 22 menos x, é isso aqui, mais esse x aqui do meio, ó, mais 20 menos x, mais 5, ó, tudo que está dentro do retângulo. Então o 5 também está, eu somo com ele também. E igual ao total de salas aí. E esse total é aquele carinha que eu boto lá fora, ó, o 41, tá? Então, se você perceber, ó, menos x mais x são simétricos. São simétricos, eu posso já cancelar os dois. 22 mais 20 dá 42, mais 5, 47. Menos x, ó, é igual a 41. Então, já reduzi bastante essa equação de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau é x para um lado, número para o outro. Só que independe de onde você vai botar o x, se é na esquerda, se é na direita, tanto faz. Ele só precisa ficar do lado oposto dos números. Então, como eu estou vendo que ele é negativo aqui, ó, eu vou jogar ele para aquele lado de lá, para ele se tornar logo positivo. E esse 41 vem para cá. Então, aqui o 47 eu não mexi, menos 41 é igual a x. 47 menos 41 vai dar 6. 6 é igual a x, a mesma coisa que dizer que x é igual a 6, tá bom? Então aí fica sendo letra B essa nossa resposta aí. O que poderia mudar em relação a conjunto nas bancas? Não ser dois conjuntos, tá? Aqui são só dois, por quê? Ar-condicionado e ventilador. Poderia acontecer, mas não é tão comum assim. Normalmente são dois mesmo. São três conjuntos, poderia acontecer. A figura seria essa daqui, ó. Um diagrama desse lado, outro diagrama aqui e o terceiro aqui embaixo, também com uma área comum aos três. E você ia começar respondendo, preenchendo esse diagrama aqui, tá? Pela área que é comum aos três. Passou dela, vem para cá, a área que é comum a 2. De novo, a área que é comum a 2, a área que é comum a 2. E lá no final você vai para as orelhinhas, né, que eu costumo chamar. Tá legal? Nesse vídeo não vai ter com 3, mas se inscreve aí que você vai ver que vai aparecer algumas aí com 3 diagramas, a gente vai ver como é que se faz. Tá legal? Então, vamos lá para a terceira. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó, a terceira questão aí da gente. Tá assim, a idade de Pedro é o dobro da idade de Mariana. Daqui a 15 anos, a idade de Mariana somada com a idade de Pedro será de 45 anos. Está correto dizer que... Tem aí as 4 letrinhas, né? Aqui ó, não apareceu. Deixa eu botar aqui, letra D. Tá, e vamos ver aqui. Antes de eu ler as opções, eu já vou montar um esquema aqui, ó. Tá falando de idade, problemas que falam de idade, o macetezinho é esse aqui, ó. Vou botar aqui Pedro desse lado. Aqui eu vou botar a Mariana, né? Beleza, vamos preencher isso daqui. Se ele diz que a idade de Pedro é o dobro da idade de Mariana, se Mariana tiver x anos, Pedro tem quantos? Se é o dobro, né? Tem 2x. Só que daqui a 15 anos, o que vai acontecer? A idade de Mariana, somada com a idade de Pedro, é de 45. Daqui a 15 anos, Mariana vai ter x mais 15 anos. Não é assim? Então, se Mariana tivesse agora, sei lá, 20 anos, daqui a 15 anos ela teria 20 mais 15, daria 35. Nesse caso aí, como eu não sei, estou colocando aqui da forma algébrica mesmo. E Pedro, daqui a 15 anos, se hoje ele tem 2x, daqui a 15 anos ele vai ter 2x mais 15. Depois que você faz esse esqueminha aqui, ó, eu vou aqui para a próxima informação. A idade deles depois de 15 anos somados, se eu somar a idade de Pedro com a idade de Mariana aqui, ó, depois dos 15 anos, né, vai ser 2x
mais 15 mais o x mais 15. Tá? Então aqui, ó, idade de Pedro, idade de Mariana. Ele fala que a soma dessas idades aí tem que dar 45. Somando então, 2x com x vai dar 3x. 15 com 15 dá 30. E tudo isso daí é igual a 45, ó. Aqui eu coloquei mais, né? Mas não, aqui é igual, tá, gente? Então, desculpa aí. Tá? 2x mais 15, idade de Pedro. X mais 15, idade de Mariana. É igual a 45. O problema que me disse está lá em cima. Feito isso daí, agora ficou de novo aí uma equação de primeiro grau. Então, eu tenho 3x é igual a 45 menos 30. 45 menos 30 vai dar 15. Então, 3x é igual a 15. X vai ser igual a 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. A pergunta é... Agora sim a gente pode ir lá para as opções, né? Pera aí. Aqui deu 5 e 5 é o quê? 5 é a idade da Mariana. Então a Mariana hoje ela tem 5 anos. E Pedro hoje vai ter o dobro, né? Então 10 anos. Tá? Olha só. A idade de Mariana hoje é 10 anos? Não. A idade de Mariana é 5. Hoje as idades somam 30 anos? Não. Se Mariana tem 5, Pedro tem 10, as idades somam 15. Letra C. A idade de Pedro hoje é 15 anos? Não. A idade de Pedro hoje é 10. A idade de Pedro hoje é 10? Perfeito. Então tá aqui. A idade de Pedro hoje é 10 anos. Tá? Pessoal, se você for chutar essa questão aí, tem uma teoria também, eu não gosto de trabalhar muito com isso, mas percebe o seguinte. Aqui ele dá duas idades de Pedro. A idade de Pedro hoje é 15, a idade de Pedro hoje é 10. Há uma chance muito grande, eu digo para vocês que passa aí de 90%, de ser uma dessas duas. Senão não teria sentido ela colocar, tá? A não ser que botasse lá em cima. A idade de Mariana é 10, a idade de Mariana é 15. A idade de Pedro é 15, a idade de Pedro é 10. Aí já muda um pouquinho. Mas não, ó, essas duas aqui, parece não, uma já elimina a outra, tá? Mas enfim, vamos entender isso daqui que é melhor, muito melhor do que chutar. Tá bom, galera? Vamos para a próxima aí? Se tá gostando, já dá o like e não esquece de se inscrever para continuar postando mais questões dessa, tá? Vamos lá para a próxima. Pessoal, a quarta questão aqui de hoje, tá? Essa de hoje é a última, tá? Mas eu sei que você vai se inscrever aqui, então você vai ver diversas outras aí. Olha só, tá assim, de quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em uma fila, sendo que Carlos, uma das pessoas da fila, nunca seja o primeiro. Tá? Então tem uma fila ali com 5 pessoas, eu só não quero que Carlos seja o primeiro. Isso daqui é uma questão de combinatória, tá? De análise combinatória, que também tem aparecido bastante nos concursos, causa medo, tá? Não é uma matéria muito simples, mas nesse caso aqui a gente só tem que ter atenção. Se é uma fila, ó, vou botar aqui. Imagina que está aqui um atrás do outro. Os professores costumam sempre explicar com esses tracinhos aqui, né? Então imagina que aqui é o primeiro da fila, segundo da fila, terceiro e por aí vai, ó, quarto e o quinto. Esse programa tem restrições? Tem. A restrição é que Carlos não pode ser o primeiro. Se Carlos não pode ser o primeiro, quantas pessoas poderiam se candidatar a ser o primeiro? São 5 pessoas. Carlos não pode ser, então eu tenho 4 opções para cá. Ó. Tá? Cuidado para não confundir, não é que vai ter 4 primeiros lugares da fila aí, não é isso. Eu tenho 4 possibilidades. Questões de análise combinatória, normalmente a gente fala de possibilidades, tá bom? Vamos para a segunda aqui, ó. O segundo carinha, a segunda menina ali da fila. Quem vai ser? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho alguma restrição aqui para o segundo lugar da fila? Tenho. Qual é a restrição? Não pode ser o que eu já usei lá no primeiro lugar. Se já chegou um lá no primeiro, eu só tenho 4 opções agora para ser segundo. Não é isso? Ó? Na primeira posição da fila, eu tinha 5 opções, mas não podia usar uma, que era Carlos. Na segunda posição da fila, eu tenho 5 opções. Carlos pode entrar agora, mas quem eu já usei lá na frente não pode. Então eu continuo tendo 4 opções aqui. Tá? Vamos para a terceira aqui. Carlos pode entrar aqui? Pode. Quem não pode entrar aqui? Quem já entrou na primeira e já entrou na segunda. Então, se eu tinha 5, já aloquei 2, eu tenho 3 aqui, ó. E agora eu diminuo. Se eu tinha 5, já tem 3 ali na minha frente, eu tenho 2 possibilidades para cá e uma única para cá. Questão de análise combinatória desse estilo aqui, ó,
tá? Que é como se fosse uma permutaçãozinha aqui, tá? Você só vai pegar as opções e vai multiplicar todas elas, tá? Não tem muito o que fazer, não. Avaliou se tem restrição, tinha restrições, né? Tem que ir com calma. Depois disso, só multiplicar tudo. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48, vezes 2, 96, vezes 1 é o próprio 96 também, tá? Então, eu tenho 96 possibilidades que aconteça isso daí, para que aconteça isso daí. Tudo tranquilo, pessoal? Então, se gostou, por favor, dá um likezinho aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para a gente poder continuar estudando juntos. Qualquer dúvida de qualquer uma dessas questões, dessas 4 questões que eu coloquei aí, é só colocar lá nos comentários que eu vou responder a todos. Tá legal? Um abraço aí do professor Reinaldo Amirato.